Olá, muito boa noite. Esse é o Jogo do Poder de São Paulo para todo o Brasil, exceto as cidades do Rio de Janeiro e Curitiba. Muito obrigado pela sua audiência. A nossa conversa de hoje é com o vereador do DEM aqui de São Paulo, o vereador Carlos Apolinário. Vereador, muito obrigado por ter vindo. É um prazer, Rony, estar aqui com você e também falando com as pessoas que gostam do seu programa. Muito obrigado. O senhor, nas últimas semanas, tem sido motivo de notícias em todos os lados, até internacionalmente, com a questão do Dia do Hétero. De onde que surgiu a ideia de criar este dia e por quê? Eu apresentei esse projeto em 2005. Na verdade, é Dia do Orgulho Hétero, né? Dia do Orgulho Hétero. E eu apresentei com o nome Dia do Orgulho Hétero, porque existe o Dia do Orgulho Gay, o Dia do Orgulho Lésbico, existe um monte de dia endeusando o gay. O meu objetivo não é contra a figura humana do gay, porque a pessoa quer ser gay, quer ser lésbica, é um direito. Eu aprendi que o bem maior que Deus nos deu depois da vida é o livre-arbítrio. Eu não sou juiz da vida de ninguém, não devo ficar fiscalizando a vida das pessoas. Mas existe um excesso de leis na Câmara, nas Assembleias e também no Congresso Nacional, todas as leis. O senhor acha que às vezes os direitos das minorias prejudicam o direito da maioria? Não é isso. É que muitas vezes os privilégios, direito é uma coisa, por exemplo, o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, mesmo que eu não concorde, é um direito que eles pleiteiem. Esse direito não atrapalha a mim, porque é um direito que eu não concordo, né, pela minha criação, pela minha forma de ver o mundo, eu não concordo, mas é um direito. O gay adotar criança, eu também não acho uma boa, porém é um direito a ser pleiteado. O gay pleitear servir o exército também é um direito do gay. Agora, o senhor concorda nesse ponto? Eu não concordo, mas é um direito. Não, é porque o senhor falou assim, neste ponto aqui eu não concordo, mas é um direito. Tá? Mas o senhor não falou que não concorda com a questão do Exército. Aí eu já não vejo nenhum problema. Eu não vejo nenhum problema de servir o Exército, desde que gays e também os héteros se comportem com a dignidade do Exército. Aí eu já não vejo problema. Mas independente do que eu concordo ou deixe de concordar, é um direito deles pleitearem. Agora, o que eu não concordo é privilégios. Por exemplo, aqui em São Paulo, a principal avenida é a Avenida Paulista. A Avenida Paulista que o mundo inteiro conhece. Ali tinha parada gay, marcha por Jesus e a reunião da CUT no dia 1º de maio. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, junto com o Ministério Público, entenderam que a Paulista não pode ter grandes concentrações, porque tem muitos hospitais ao redor. E está certo, eu também concordo com o prefeito, com o Ministério Público. Então tiraram de lá a Marcha por Jesus, tiraram a CUT. Se o Papa vier no Brasil, ele não pode se reunir na Paulista, fazer uma reunião católica na Paulista. É um decreto? Foi um acordo feito entre o prefeito e o Ministério Público e assinado. Foi feito com o prefeito. Agora mantiveram lá a parada gay. Agora, por que a parada gay ficar com exclusividade na Paulista? Não tem explicação. Porque o gay, quando faz a parada, traz muito dinheiro para São Paulo. Mas espera aí, a Fórmula 1 também traz, lá em Interlagos. A parada gay, por exemplo, podia ser em Interlagos. O senhor ganhou mais adeptos ou ganhou mais críticos em relação a essa proposta? Eu acho que eu ganhei dos dois lados. Ganhei mais críticos e mais adeptos. Mas essa não é a minha preocupação, até porque eu não sou candidato à reeleição. Eu não sou candidato. Esse aqui é meu último mandato, estou indo para casa. Então eu estou tranquilo, não estou preocupado se ganhei ou perdi. Mas eu estou defendendo uma ideia. Eu lamento o senhor ter trazido esse assunto, que aí me faz sair um pouco do assunto que nós estamos tratando. Mas vamos dar uma saída rapidamente do Dia do Orgulho Gay e vamos falar por que o senhor está saindo. Eu estou saindo por uma série de decepções. Eu vou te dar um exemplo. Eu respeito a imprensa, acho que a imprensa ela é necessária numa democracia. Só que quando a imprensa vai até a Câmara, até a Assembleia, ela pega só o lado errado das coisas, que é verdadeiro, não estou dizendo que a imprensa mente, mas ela não pega o lado certo. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho direito a 23 funcionários. Você só tem 9. Eu tenho menos da metade. Eu tenho menos da aumentou? Menos da metade. Aumentou um pouquinho? Continua 9. Continua 9. Mas se houver necessidade de contratar mais alguém, eu contrato por necessidade. Mas eu só tenho 9. A imprensa não fala sobre isso.
Eu tenho direito. Será que a imprensa acha, as pessoas acham que a obrigação não deve ser... Não, mas não é isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho direito a carro, motorista e gasolina. Eu estou aqui com o meu automóvel e eu dirigindo. Eu não estou com carro, motorista e nem gasolina. Seu carro é blindado? É blindado, mas é meu, comprado com o meu dinheiro, da empresa. Eu dirijo o meu carro. Eu tenho direito a gastar R$ 16.300 de verba de representação no meu gabinete. Eu gasto R$ 1.300. Por ano, eu devolvo para a prefeitura, para os cofres, quase R$ 1 milhão por ano. 4 milhões eu devolvo por mandato. Aí o jornal publica o seguinte: os 5 vereadores que mais gastam. É verdade, os 5 que mais gastam. Eu digo ao jornalista, por que você não coloca do lado os 5 que menos gastam? Porque aí você que vai ler o jornal e quem lê, poxa, o Apolinário ele gasta pouco e exerce o mandato dele do Na questão mesmo da jeito. Câmara também não existe... No Congresso tem aquela questão da pontuação, aqui sai a melhor frequência, a melhor atuação. Aqui na Câmara de São Paulo não tem esse mesmo medidor? Não tem. Aqui tem uma entidade que ela julga os vereadores. Eu, por exemplo, nem respondo para eles, porque são meia dúzia de pessoas que fizeram uma entidade atrás da banquinha de jornal e eles se acham no direito de julgar vereador pelos critérios deles. Sei. Por exemplo, só o fato de eu não responder o questionário dele já me tiraram 10 pontos. Quer dizer, ou você responde ou você já perde 10 pontos. Então, são pessoas que usam os critérios deles. Então, eu nem levo em consideração. Pois não. Por exemplo, teria direito hoje, a 2 aposentadorias. Uma de deputado estadual, porque eu fui 3 vezes deputado estadual e presidente da Assembleia. E também fui governador de São Paulo por 10 dias, na ausência do Fleury. Eu teria uma aposentadoria de deputado estadual, valor R$ 15 mil. Eu fui deputado federal, teria uma outra aposentadoria pelo tempo que lá fiquei, valor R$ 7 mil. Então hoje o meu salário aposentado seria de R$ 22 mil. Se você levar em consideração o tempo que eu já estaria aposentado como estadual e o federal, eu já teria uns 4 milhões de reais no bolso. Eu renunciei às 2 aposentadorias. Agora, que valor tem isso? Então eu vejo na vida pública que só tem valor as coisas ruins. E eu até agradeço você de me dar essa oportunidade de eu poder falar as coisas boas. Eu que lhe agradeço por ter vindo. Eu tenho 40 projetos na Câmara, 40. Eu tenho o projeto que trata do mobiliário urbano. Eu não queria entrar nos projetos, Nós já vamos mudar de assunto de novo. Eu ainda estou enganchado lá atrás. Então eu vou ficar só nos 40 projetos. Eu tenho 40 projetos. O que a imprensa, e não estou criticando a imprensa, não. O que me perguntam sobre Acho o dia ótima do hétero? essa. A imprensa, mas eu não estou criticando. Não, mas não é. Não, mas critique, eu acho que faz bom, faz bem. Mas não é isso. É que me perguntam sobre o dia do hétero. Todo dia me perguntam sobre o dia do hétero. Aí depois perguntam assim, o senhor não tem outra coisa melhor para falar? Pô, mas se você está me perguntando do dia do hétero... Então vamos fazer o seguinte, eu tenho outra coisa melhor para falar. Vamos falar do dia do hétero, do orgulho hétero, porque eu não acabei o assunto ainda. E a gente já volta dessas outras questões. O prefeito Kassab simplesmente ignorou o seu projeto do dia do orgulho hétero. Por que o senhor acha que ele fez isso? Deixa eu te falar uma coisa para você aqui, que é a primeira televisão que eu estou falando. Pois não. A primeira televisão que eu estou falando é a sua. O prefeito Kassab, quando o projeto foi aprovado, eu liguei para ele. Falei, ô prefeito, eu sei que você não pode sancionar o projeto, porque você tem muita gente que não concorda com o meu projeto, e você é prefeito da cidade. Mas eu queria te fazer uma solicitação, sem pressioná-lo. Não veta e nem sanciona, deixa a Câmara decidir. E a Câmara poderia promulgar. Ele falou, tudo bem, vou fazer assim. Então o que estão falando como notícia quente, na verdade foi um pedido. Não, ele não cumpriu comigo o que combinou. Ah, não? Então, no começo, ele disse, o projeto não é homofóbico, não tem nenhum problema, o projeto da Apolinária é um dia como os outros. Mas as entidades gays são muito organizadas, você sabe que gay é organizado. Foram lá e pressionaram o Kassab, pronto, ele mudou de ideia e passou a dizer, não, o projeto não é bom, porque o projeto prejudica, porque ele incita a violência, aí começou a falar mal do projeto. Eu não costumo falar aquilo que eu combino com você em particular em público, mas o contrato tem que ser bilateral.
eu respeito o que eu combinei com você e você respeita o que você combinou comigo. A partir do momento que você não respeita o que você combinou comigo, eu não tenho obrigação de respeitar o que eu falei com você. Sim. Então eu estou colocando em público que o prefeito Kassab assumiu um compromisso comigo falhou comigo e não fez do jeito que nós combinamos. Agora também se publicou em alguns jornais que para que esse projeto, aí eu gostaria que o senhor me dissesse a verdade dos fatos, que para que esse projeto fosse aceito na Câmara, né, eu não sei exatamente a expressão correta, não sei se é aceito ou se passasse, já foi aprovado, é isso? Já foi aprovado. Muito bem, então que fosse aprovado, o senhor também fez uns outros acordos que não interromperiam os trabalhos para que eles colocassem em pauta essa questão, é verdade? Não, não é isso, é quando na Câmara você tem um processo legislativo. Quer dizer, quando alguém apresenta um projeto, ele passa pelas comissões temáticas, depois ele vai a plenário para ser votado em 2 votações. Certo. Ele foi votado na primeira votação por unanimidade. Foi para a segunda votação. Aí alguns vereadores que têm compromisso com os gays começaram a trabalhar contra o meu projeto. E cada vereador tem lá o seu projeto. Não é só eu que tenho os meus projetos, tem um monte de projetos tramitando na Câmara de Vereadores. E eles queriam aprovar o deles e rejeitar o meu. Eu falei, mas peraí, 2 pesos e 2 medidas, se vocês não querem votar a favor do meu, eu não tenho obrigação de votar a favor do seu. Então, eu comecei não a obstruir, mas a discutir, porque a Câmara ela tem um mal, a Câmara. E eu já falei isso no plenário. Você pega lá num dia só e vota lá 100 projetos que ninguém sabe o que está votando. Pega aquele montão de projetos, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam com questão. Em discussão, o vereador... Depois, no dia seguinte, vai ver o que se votou. Nem quem votou sabe no que votou. Então, quando você resolve ir lá para discutir, para debater, você está obstruindo, você está atrapalhando a sessão. Então, lá é o seguinte, ou você fica calado, ou então você está atrapalhando. Agora, o que tem de contra gay o seu projeto? Não tem nada. É que os gays acham que o dia do hétero é contra eles. É o entendimento dos gays. O dia do hétero é contra mim. Porque os héteros não precisam ser homenageados, porque os héteros são maioria. Porque o entendimento seria que todos os dias seria um dia hétero, não teria por que criar um... Mas todo dia é o dia O senhor criou isso para criar polêmica, chamar a atenção ou por questão de princípio? Não, para chamar a atenção. Claro que eu também tenho princípios, mas para chamar a atenção para os excessos. Porque, por exemplo, se eu não tivesse apresentado o dia do hétero, eu teria como dizer que está errado a marcha ser na Paulista? Se eu não tivesse apresentado o dia do hétero, eu teria condições de dizer, como disse na imprensa inteira, que na marcha do ano passado, na parada gay, o prefeito e o governador entregou R$1 milhão em camisinha e gel. Mas não é bom? Não, é bom, claro, mas não na parada gay e não no carnaval. Por quê? Será que o gay é tão desorientado e ele vai resolver o problema sexual dele com uma camisinha? Ou com 2 ou 3 camisinhas? A questão da prevenção. Não, a prevenção você faz diferente. Nós temos que dizer para o hétero que se ele tiver relação com a esposa dele, sexo anal, ele tem que usar a camisinha. Se ele tiver relação com a namorada dele, anal, tem que usar a camisinha. Então, sexo anal não é só para gays, é para gays e héteros. Sexo fora do casamento, quando... a pessoa tem relação com mais... Mas aí para o hétero eu teria que distribuir todos os dias e não existe ponto de distribuição? Não tem que distribuir. O prefeito tem que chegar num programa como o seu, em todos os outros programas, e fazer propaganda. Não faça sexo sem camisinha. Fazer folhetos, panfletos. Você é pastor? Não sou. Tem que fazer folhetos e panfletos e distribuir em todas as grandes reuniões, pós de saúde, escola, orientar na escola. Isso tem que ser uma campanha diária. Não é entregar 1 milhão, tem gente precisando de remédio para diabetes, remédio para pressão alta, tem gente que está sem comer e você distribuindo camisinha para uma opção sexual. Não, orienta o gay. Mas aí é uma questão de saúde, vereador. Não, mas peraí, mas por que questão de saúde? Orienta, não é entregar a camisinha de graça que você vai resolver o problema. Você acha que você chegando lá no carnaval e entregando camisinha está resolvido o problema? Não, mas é conhecido e sabe-se que nesse período do ano é onde mais sexo se faz por essa libertinagem ou essa liberdade. Só no carnaval. Não, aí cometem os excessos. Excesso tem todo dia. Tem todo dia? É enganar nós mesmos, achar que só no carnaval que se faz sexo, né?
A cidade está parada. Não é que se só faz sexo aí, você faz mais sexo. Todo dia me chega a notícia de que alguém ficou grávida solteira. É porque não usou camisinha, por isso ficou grávida solteira. O senhor é contra, também a distribuição de medicamentos para as mulheres, os anticonceptivos? Lá no posto de saúde, ter camisinha, cirurgia, remédios para que a mulher possa controlar a família, fazer um planejamento familiar, está certo. Os órgãos públicos ter camisinha, para a pessoa ir até lá e pegar a camisinha, tudo bem. Fora isso, tem que haver uma campanha diária com panfletos, com televisão, com rádio, com todo mundo dizendo: não faça sexo sem camisinha, principalmente sexo anal. Tem que orientar as pessoas. Não é entregar a camisinha sem falar nada. Porque você entrega a camisinha lá pro gay ou pro hétero, não fala nada, ele usa as 3 camisinhas e na próxima ele fala: esse negócio é ruim, vou fazer o próximo sem camisinha. É aí que está o problema. Eu iniciei então dizendo sobre essa questão da lei do silêncio. O senhor pediu para dar uma aliviada? Como é que foi essa história? Você viu aquilo que eu estava te falando agora com relação à minha reclamação em relação à forma de se publicar a notícia? Nós temos uma lei do PSIL em São Paulo que o fiscal, com denúncia ou sem denúncia, ele vai na porta de qualquer estabelecimento que faça barulho e mede o som da porta para dentro. Dentro de qualquer estabelecimento, o barulho é problema de quem está lá dentro. Porque se você for medir o barulho, você fecha a Câmara Municipal de São Paulo quando ela está funcionando lá dentro. Se você for numa festa de aniversário e pegar o barulho interno, você para a festa de aniversário. Então, da porta para dentro é problema de quem lá está. Da porta para fora é problema de quem está sendo incomodado com o barulho. Então, o que eu fiz na lei do PSIL é dizer: olha, você pode continuar medindo, até porque eu não posso mudar os decibéis, o volume do barulho, porque isso não é uma lei só municipal, é uma lei nacional, que é 65 decibéis. Então, você quer medir? Você tem que medir do outro lado da rua ou da casa de quem está sendo incomodado pelo barulho. Então, você tem que medir de lá. E outro é o tamanho da multa. Você pega, por exemplo, um lugar que tem 100 pessoas, a multa é em torno de R$30 mil. Você pega outra que tem 50 mil pessoas, a multa também é R$30 mil. O que eu fiz? Eu disse da onde tem que medir e coloquei o valor da multa proporcional ao tamanho do barulho. Do barulho. É uma forma de dizer: ó, aqui tem mais barulho, tem menos barulho. Agora, o problema do PSIL não foi a minha lei. O PSIL não funciona. Veja bem, a minha lei, ela não foi aprovada. Está resolvido o problema de São Paulo? São Paulo não tem mais barulho? Quer dizer, se tivesse sido aprovada a minha lei, eu ficaria com a culpa. Lá em Perdizes, não. Não, mas estou dizendo assim, se tivesse aprovado a minha lei, então eu seria o culpado por todo o barulho que acontece em São Paulo. Teve um lado bom de não ser aprovado o barulho, a culpa não é do vereador Carlos Apolinário, é falta de fiscalização. E outra, as pessoas têm medo, porque nós vivemos numa cidade violenta, você tem lá uma casa de shows ou uma igreja, seja lá o que for, barulhento demais, o vizinho tem medo de denunciar e depois ele ser agredido pelos donos do barulho. Então, nós vivemos numa cidade que as pessoas têm medo. Além das denúncias anônimas, que o PSIL vai lá também e a pessoa não tinha razão, porque tem 2 tipos de barulho. Tem o barulho que você gosta e o barulho que você não gosta. Um dia lá no meu prédio... Qual é o barulho que o senhor gosta? Não, eu vou te dar um exemplo. Lá no meu prédio, teve uma festa de molecada lá, um dia. E eles ficaram até umas 3 horas da manhã, tocando rock. Sabe aqueles rock pauleiro? Esse é um barulho que eu não gosto. Sim, então é o que eu não gosto também. Eu liguei para a portaria umas 4 vezes. Como não parou, eu fui dormir no chão lá no outro quarto, para não brigar. Fui dormir lá no outro quarto. Passou uns 15 dias... Aí teve uma festa de pessoas mais idosas. Aí eles colocaram lá o Roberto Carlos. Eu sou aquele amante, a moda Esse antiga. também é um barulho que eu não gosto. Eu sei, mas eu gosto. Vereador. Não, mas eu gosto. Então você vê que o barulho, o barulho, tem o barulho que você gosta, o barulho que você não gosta e também depende da situação. Se você estiver acordado, ouvindo o Roberto Carlos, é gostoso. Mas se você estiver deitado, querendo dormir, ouvindo o Roberto Carlos, mesmo que esteja com os decibéis baixinho, você não quer ouvir o Roberto Carlos. Então o barulho depende do tipo de barulho, da hora do barulho, o que você está fazendo ou deixando de fazer. Então é confusa essa questão do barulho. Por exemplo, 3 horas da tarde, um camarada para na frente da sua casa,
abre o carro e fica escutando o jogo de futebol do time que você não gosta. Mas isso ainda tem em São Paulo, isso? Acontece? De monte. É mesmo? Uma das grandes denúncias é isso, o camarada coloca a música alta. Você não passa no trânsito, tem um... Eu pensei que isso era mais estado do interior. Nada. Você não anda na rua e às vezes o camarada do carro do lado está escutando o som arrebentando. Parece que é surdo. Então, o barulho em São Paulo é um problema sério. Barulho do ônibus, barulho da buzina, dos mal educados. Então, essa questão do psil é uma questão complicada de se resolver numa cidade. O senhor, que é dos anos 60? Eu? 50? Rapaz, você já está querendo da minha idade aqui? Eu sou de 28 de abril de 52. 52? 59 anos. Olha aí. Não parece, está muito bem. Muito obrigado. Talvez seja os 22 mil que o senhor recebe de aposentadoria. O senhor não recebe, não né? Recebo, para com o negócio. Eu não recebo, abri mão. Tá sabe certo. o que dizem até os meus amigos? Você é louco, rapaz, você tinha direito, você tinha que ficar mais com esse negócio. Bem, mas o que eu ia dizer é o seguinte, o senhor se lembra que mais no passado era muito comum se ouvir buzinas no Brasil. Não é? As pessoas buzinavam muito mais do que hoje. Passaram por um processo de vamos chamar assim, educação. Não, e foi proibido também, né? Você lembra que tem aquelas buzinas que o cara punha no automóvel, que era buzina de caminhão, música, né? também tinha músicas, com né? música, isso aí foi sendo proibido. Bem, é aí que eu vou. Nessa questão da lei do silêncio ou psil, que seja, também contempla questões de buzina ou não? Não. A lei do silêncio, ela trata do comércio, principalmente. Só disso? Não, principalmente do comércio. Porque você tem a lei do psil e você tem a lei do silêncio, que é aquela que você chama polícia. Quem controla... Desculpe, o senhor pode explicar as duas, tipo assim, quem fiscaliza o psil... Quem fiscaliza o psil é a prefeitura. A lei do silêncio, ela começa às 10 horas. Das 10 horas da noite até às 6 horas da manhã... Que é meio padrão no mundo inteiro. É no mundo inteiro. Então, se você tem lá uma residência que está fazendo barulho, quem é que você chama? Você chama a polícia. Você tem lá uma igreja, uma casa de show que está fazendo barulho, você também chama a polícia. E a polícia vai lá e intervém para que a pessoa pare. Você entendeu? Vai para a delegacia, pode fazer uma ocorrência. O problema é que, para você ir para a delegacia, você tem que se identificar. Você tem que dizer, sim, aí vem os problemas de não querer, dependendo de quem esteja fazendo barulho, pode ser perigoso. Aí a pessoa não quer se identificar, entendeu? Mas que o barulho é um problema, ele é um problema e eu concordo. E as pessoas que eu conheço e que tem algum local que faz barulho, eu falo, pensa se fosse você que mora ao lado do seu estabelecimento, como é que você se sentiria com o barulho do teu negócio? As pessoas têm que ter consciência de que o barulho que eu faço pode estar prejudicando alguém e eu não devo fazer. É uma consciência, mas tem que ser um trabalhando mesmo, multando as pessoas. Muito bem. Nós vamos a outro intervalo comercial dentro um pouquinho, e eu gostaria de tratar no próximo bloco sobre a questão do seu partido. O senhor está saindo, existe algum descontento com o partido? O senhor está insatisfeito? Eu não estou saindo, hein? Não, o senhor disse que não vai para a reeleição, e a reeleição seria no próximo ano. Não, é que eu entendi que eu não estou saindo do partido, né? Não, mas mesmo que o senhor agora o senhor não vai para a reeleição, o que importa sair ou não, né? Eu sei, mas se não importa assim, também não importa ficar. Né? Também não importa ficar. Exatamente. Então, mas o que eu quero saber é sobre esse momento que, inclusive, há 2 semanas, nós tivemos aqui o presidente do partido, aqui em São Paulo, nós conversamos sobre o trabalho, sobre eu não sei se posso dizer esse novo momento, porque ultimamente não tem sido muito bem para os democratas, mas eu gostaria que um pouco da sua visão sobre a questão partidária e aí depois nós falamos um pouco mais dos seus projetos. Okay, tá? Vamos falar então dos seus projetos para que todo mundo saiba o que é que o senhor tem feito. Okay. Tá bom? Então você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência. Fiquem ligados que nós já voltamos depois desse breve intervalo. Até daqui a pouco.